Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 28 e 29, como está escrito: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Também no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, está escrito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Bendito seja o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua graça, a sua misericórdia, sempre traz divinas revelações para nos capacitar a tomar posse da vida eterna que nos foi dada através do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo, tomando o nosso lugar ali na cruz. E é um sacrifício também que inclui a nossa vida nele, porque ele nos atraiu na sua morte para nos fazer morrer para o pecado, para o diabo, para o inferno, para o mundo, para a morte e para tudo que provém do pecado, e assim trazer para nós uma eterna, maravilhosa redenção, o qual alegra grandemente o nosso coração nesse dia, e nós estamos regozijando sim nessas divinas revelações que o Senhor traz para nós e nos faz ver a grandeza da morte de Jesus, da sua encarnação, sua morte, sepultamento, ressurreição, trazendo para nós uma perspectiva de vida, vida eterna, vida restaurada, porque nós somos vidas que foram restauradas, vidas que nascem da morte, vida que traz o perdão muito mais do que religião. É Cristo vivendo em nós, e por isso nós louvamos a Deus por esse privilégio santo de poder falar dessas grandezas que somente Ele poderia nos revelar. Bendito seja Deus por isso. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender a mensagem do Senhor e transformar o nosso viver a cada dia, enchendo nosso coração de gozo e de alegria em pertencer à família do Senhor. Estamos aqui estudando esse capítulo 5 do Evangelho segundo São João, que fala a respeito da ressurreição. E aqui, nesse caso, para mim, está referindo às duas ressurreições. Primeira, ressurreição dos crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, que estão nos sepulcros, aguardando a trombeta do Senhor. A trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, diz o Senhor. Então, esse texto refere a essa primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é uma ressurreição somente para aqueles que encontraram com Jesus e o aceitaram como Senhor e Salvador, recebendo dele o perdão, a justificação, sendo gerados de novo para uma viva esperança pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível guardada no céu para nós. Somos herdeiros de Deus e somos herdeiros com Cristo, bendito seja Deus. Assim, essa primeira ressurreição é somente para o cristão que realmente não tem apenas o nome de cristão, mas que experimentou a regeneração, experimentou o novo nascimento, tornando-nos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A segunda ressurreição é a ressurreição daqueles que não têm Deus no coração. Eles também irão ressuscitar, com uma diferença: o crente em nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitarão para a ressurreição da vida, para estar para sempre com o Senhor, e aqueles que não são crentes também sairão da sepultura, mas para a condenação, diz a palavra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele para todo sempre. Acho bastante interessante estudar a respeito desses acontecimentos dos últimos tempos, porque Deus ele tem um plano imutável. Ele sempre trabalhou na direção do cumprimento de sua palavra. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mostra claramente que há um querer soberano, imutável de Deus no planeta Terra, e que tudo aquilo que é falado nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, elas vão se cumprindo a cada dia, de maneira que nós ficamos maravilhados com o cumprimento da palavra do Senhor. E um dos cumprimentos é a questão da ressurreição. É de pensar que nós não ficaremos no cemitério. Nem crente, nem descrente ficarão no cemitério. O crente sai na primeira ressurreição. Logo, quando a trombeta tocar e os mortos vão ressuscitar, incorruptível, e nós vamos ressuscitar naquele momento, quando a trombeta do Senhor tocar, vai reunir todos os filhos de Deus que foram salvos pelo Evangelho do Reino de Cristo, pela fé em Cristo Jesus, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Assim, essas pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador farão parte, sim, da primeira ressurreição. Quando a trombeta de Deus tocar no arrebatamento da igreja, os primeiros a ser recolhidos, a encontrar o Senhor nos ares, são os nossos irmãos em Cristo que estão no sepulcro, estão no cemitério. Eles ressuscitarão de uma maneira maravilhosa. Você pode até me perguntar: mas como vai acontecer isso? Porque a nossa mente é limitada, nós queremos colocar Deus dentro da nossa memória, e nós não temos, Deus não vai descer a nossa capacidade, e nem nós vamos conseguir subir a grandeza do coração de Deus. Nós temos que aceitar pela fé aquilo que a palavra de Deus é verdade, até hoje se cumpriu e tudo vai se cumprir. A grande realidade é que aqueles que estão nas sepulturas, mesmo aqueles que foram cremados, todos que estão mortos em Cristo vão ressuscitar na primeira ressurreição. E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Porque esses são salvos por Jesus Cristo. Nós seremos recolhidos e não passaremos pela grande tribulação.
O arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação que vai vir sobre a terra, antes da manifestação do homem do pecado, da besta, do falso profeta, antes da manifestação do diabo, do anticristo aqui no planeta. A igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada, e nesse arrebatamento, quando aqueles que estão crentes, que estão vivos aqui na terra, serão transformados num abrir e fechar de olhos, e aqueles que estão no sepulcro ressuscitarão primeiro a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja Deus. É por isso que o Espírito Santo diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Agora, haverá também a ressurreição daqueles que estão condenados, a ressurreição dos incrédulos, dos rebeldes, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eles também um dia vão ressuscitar, só que não será na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é somente para os filhos de Deus, aqueles que nasceram da palavra de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Então esses se tornam filhos de Deus pela fé e tornam-se herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esses serão recolhidos na primeira ressurreição. No abrir e fechar de olhos seremos transformados. Encontraremos o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, depois de tudo isso, ainda os incrédulos estarão na sepultura, estarão no cemitério. Logicamente que terão algumas pessoas aqui na terra, mas eles não vão, aqueles que já morreram sem Cristo, não vão passar pela ressurreição. A ressurreição do descrente, do incrédulo, do rebelde, vai acontecer junto do juízo final, quando Satanás será desamarrado para ser julgado, lançado no lago de fogo. Ali então também haverá o juízo final, e esse juízo final somente pessoas incrédulas, pessoas que não quiseram Jesus como Senhor e Salvador, vão participar do juízo final. O crente em nosso Senhor Jesus Cristo tem um tribunal especial. Logo após o arrebatamento da igreja, haverá o tribunal de Cristo, onde os crentes, as obras dos crentes serão julgadas, logo após a primeira ressurreição. Agora, os incrédulos que estão na sepultura, continuam na sepultura até o final, até o juízo final, depois que terminar os 1000 anos que nós viveremos com Cristo aqui na terra. Então vem agora o final de todas as coisas, com o diabo sendo desamarrado e sendo lançado no lago de fogo. Sem dúvida alguma, no juízo final, Satanás e todos aqueles que pertencem a ele, que não quiseram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, serão lançados ali no lago de fogo. E a Bíblia diz que isso será a segunda morte. O juízo final não é para saber quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. As pessoas que comparecerem no juízo final já estão condenados porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram. Então esse texto que nós estamos estudando é um texto maravilhoso para o crente em nosso Senhor Jesus Cristo. É um trecho que nos ensina, são divinas revelações de Deus a respeito de tudo aquilo que está para acontecer com a igreja do Senhor Jesus Cristo, o seu arrebatamento, a sua ressurreição, a encontrar o Senhor nos ares para estar para sempre com o Senhor.
e também fala daqueles que não quiseram Jesus, o destino daqueles que não quiseram aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Há uma pergunta que os pregadores fazem: se você morrer hoje à noite, onde você passará a eternidade? Há uma outra pergunta também que os pregadores fazem, é se você pode morrer hoje à noite? Olha, a diferença do crente com descrente é exatamente que o crente sabe em quem tem crido. Estamos bem certos que Ele é poderoso para guardar a nossa vida. O crente sabe que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O crente sabe que o Senhor prometeu e a palavra do Senhor é imutável. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do Senhor Jesus Cristo, desse amor maravilhoso do Senhor Jesus pela nossa vida. Então, o crente está bem seguro. E se alguém nos perguntar onde passaremos a eternidade, nós responderemos não com a nossa palavra, mas com a palavra do Senhor Jesus, que diz que quem crê em Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Nós responderemos com a palavra do Senhor, que disse: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Nós somos aqueles que cremos no Senhor Jesus e que já temos o direito à vida eterna e a garantia de sermos recebidos nos tabernáculos eternos, pois Deus já marcou a nossa vida com a marca de Deus. De vez em quando eu ouço que pessoas que se dizem batizadas com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é selo, pessoas que dizem batizadas com medo da marca da besta. Hoje nós estamos vivendo um tempo de tormento que até a igreja está sendo atingida, e a igreja está sendo atingida por causa da falsa doutrina, falsa teologia ou falta de conhecimento dela. Os homens, os crentes estão perdidos. Como pode, gente, uma pessoa marcada com o Espírito Santo? A Bíblia diz que ele é selo. O Espírito Santo é o selo de Deus que garante sermos recebidos nos tabernáculos eternos. É a marca que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Como pode nós recebermos marca da besta? A marca da besta é para aqueles que não têm Jesus no coração. Aliás, o homem que não tem Jesus no coração já tem em si mesmo a marca da besta. Ele pode ficar livre dela enquanto ele está vivendo aqui na terra. Ele pode ficar livre dessa marca maldita que a raça humana recebeu através de Adão e Eva, quando essa mesma pessoa, que está marcada já com a marca da condenação, recebe o perdão, a justificação que Jesus Cristo está oferecendo a todo aquele que crê. Fico indignado quando eu vejo crentes que se dizem batizados com o Espírito Santo ficar com medo e até pregando a respeito da marca da besta, como se fosse possível o crente, o Filho de Deus, receber marca da besta. Marca da besta é marca do diabo. O diabo só marca o que é dele. O diabo já marcou, está marcando. Mas nós temos a marca da promessa, nós temos a marca do sangue de Jesus. Agora mesmo estava estudando ali no Velho Testamento, alguém pediu para eu falar a respeito de Raabe, e eu vi lá uma parte bonita, quando Raabe e os seus parentes desce pelo cordão escarlata, cordão, a marca da promessa, que os espias disseram que deveria ter aquela marca do sangue, que simboliza o sangue de Jesus, onde o livramento de Raabe, a sua família, Raabe é a igreja do Senhor Jesus,
ficou livre da grande condenação. É a marca, aquele cordão vermelho era símbolo do sangue de Jesus, o mesmo símbolo lá, quando foi instituída a Páscoa, que nos umbrais das portas, das janelas, foi marcado com sangue do Cordeiro Pascal, e ali o destruidor passou por cima, mas não pôde entrar. Como eu vou ter medo da marca da besta, se eu tenho esses símbolos na Bíblia que mostra claramente o livramento, a proteção daqueles que pertencem a Deus? Os que não pertenciam a Deus foram visitados pela morte ali no Egito, foram condenados. A morte entrou, mas na casa daqueles que pertenciam a Deus não podia entrar, porque ali tinha marca de Jesus, tinha a marca do sangue de Jesus, marca da promessa. Eles não puderam entrar, como também a casa de Raabe não foi destruída porque tinha a marca do sangue. Ali na janela, a casa estava marcada, aquela marca lá, aquele cordão vermelho, era mesmo que dissesse, olha, essa casa aqui, quem está nela, pertence ao Rei Jesus Cristo, porque tem a marca do sangue. Olha, nós já temos a marca do sangue de Jesus em nossa vida. Como o diabo vai marcar a nossa vida com a marca de sangue que está em nós? A Bíblia diz que lá na instituição da Páscoa, o anjo da morte passou e não pôde entrar porque tinha marca do sangue. As marcas do sangue de Jesus estão em nossa vida. É a própria vida de Deus possuindo a nossa, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fico deveras indignado com a falta de conhecimento da verdade, porque quando o homem não conhece a verdade a respeito de si mesmo, a respeito da salvação em Cristo, da segurança dessa salvação, o diabo bagunça, o diabo amedronta, porque o trabalho do diabo é tirar a paz. Ele é o doutor da destruição, da guerra, da morte, e ele usa mentira, engano para atrapalhar o nosso viver. Mas aquele que tem conhecimento da verdade teológica, da palavra de Deus, da segurança que há em Cristo Jesus, sabe perfeitamente que jamais poderemos ser marcados com marca da besta, e seremos marcados porque a marca do maior está em nós. Deus nos selou como propriedade dele, e esse selo é o Espírito Santo. Quando a trombeta de Deus tocar, para recolher aqueles que têm a marca da promessa, a marca de Jesus, o Espírito Santo de Deus, nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Nenhum crente verdadeiro, nenhuma pessoa que tem a marca de Jesus vai ficar no arrebatamento. Todos subirão, onde estiverem, pois até aqueles que estão na sepultura vão subir também. É a promessa de Deus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Uma das coisas gostosas da vida é conhecer Deus, é conhecer a sua palavra que não muda, um Deus imutável, um Deus que promete, um Deus que cumpre, um Deus que conhece, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que promete e cumpre. O crente em nosso Senhor Jesus Cristo está marcado como propriedade exclusiva de Deus, tem as marcas do sangue de Jesus, e nós subiremos. Aqueles que estão vivos, quando a trombeta tocar, nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares, mas os nossos irmãos que estão na sepultura também ressuscitarão primeiro e subiremos juntos a encontrar o Senhor nos ares. E nada pode impedir o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, com o noivo que deu a sua vida por nós, para a nossa salvação. Há uma segurança nisso. Agora, aquele que não tem Jesus no coração deve ficar preocupado. Eu vejo a nossa raça, a raça humana, dos homens sem Deus, que não querem Jesus, os incrédulos, inveterados,
veterado, que diz que não tem medo da morte, que não tem medo do inferno, deveria ter medo. Deveria ter medo. Deveria ter temor do Senhor. Ter temor do Senhor. Porque por falta de conhecimento e por rebeldia, o homem sem Deus não se prepara. Não se prepara, o tempo está passando, as profecias estão se cumprindo, os dias estão abreviando, o dia passa depressa. Passa depressa, o ano passa depressa. Porque Deus disse que seria assim no final. Então o tempo do incrédulo se converter vai passando rapidamente. E nós precisamos o homem precisa de acordar. O homem precisa de acordar. Porque do contrário, não vão ressuscitar quando Jesus vier buscar a sua igreja, os incrédulos não vão sair da sepultura, aqueles que já estão mortos, e aqueles que estão na terra vão continuar na incredulidade aqui na terra até o dia do juízo. E ali então ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque a luz veio ao mundo, mas vocês amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras foram más. Vocês escolheram o pecado, escolheram o mal, escolheram o diabo, as coisas do diabo, e viveram embriagados com as coisas do diabo. Agora estarão perdidos para sempre. Vai ouvir a sentença do rei que está sentado no trono, e eu quero dizer para você que aquele que vai estar sentado no trono é Jesus, que você rejeitou. É Jesus Cristo que você o rejeitou quando Ele te convidou à mudança de vida, a descansar nele, a receber de graça da água da vida. Ele vai estar sentado no trono. E por isso que todos que comparecerem ali no trono branco estão condenados, e condenados para sempre. Vão ali apenas ouvir de Deus, ouvir do Pai: apartai-vos de mim para o fogo eterno, destinado ao diabo e seus anjos. Hoje é tempo de salvação, hoje é dia de você mudar de atitude, hoje é dia de você correr para os braços do Senhor Jesus. E hoje é dia, irmão em Cristo, de você se alegrar na pessoa maravilhosa do Senhor e não deixar que o diabo roube a sua alegria, a sua esperança, a alegria que o Senhor nos deu na pessoa de Cristo, quando Ele nos salvou, nos justificou, nos livrando do diabo, do inferno, é para permanecer para todo sempre. Aleluias, e louvado seja Deus. Amém.